talvez um pouquinho mais de tempo. E você começou, mexeu lá, conseguiu evoluir a integração com o ambiente WebGL, como é que está isso? Não, o Efraim disse que tinha conseguido conectar com o MQTT, era o que eu tava tentando fazer, né? Aí eu vou combinar um dia pra eu ver com ele como é que tá e terminar isso. Porque não tem muito tempo, né? Semana que vem o semestre acaba e tem que finalizar as atividades aí Uhum. em termos de avaliação, né? Então, fala com ele aí, pede para ele entrar. Ele está lá no laboratório, estou vendo ele lá no laboratório. Convida ele para entrar numa reunião aí para a gente ver se evolui alguma coisa, né? Senão você fica com o trabalho prejudicado, né? Enfim. Uhum. E o paper também, a documentação você não evoluiu mais, né? Está totalmente parado. Ah, ontem eu escrevi um tanto lá, mas falta ainda coisa pra escrever. O tanto que você falou aí é bem pouco, né? Não tem É. praticamente nenhuma evolução, né? Ou seja, está totalmente parado aí. Enfim, vê aí, liga aí para ele aí, conversa com ele aí, ele está lá no laboratório agora, né? Porque o tempo está acabando, né? Então, hoje é a última aula aí que a gente tem o encontro, né? Segunda-feira é ponto facultativo, né? Então não haveria a aula, né? E é necessário que vocês deem uma evoluam, que você, né? E os outros participantes aí deem uma evoluída aí na documentação e na implementação, né? Então nem aquilo que você fez você documentou, né? Estou olhando aqui o seu paper aqui, vamos ver como é que ele está. Enfim, então até aquilo que já foi feito, né? Poderia ter sido documentado, né? Em termos de detalhamento, né? Associado à parte do dashboard, enfim, então tem que estruturar a documentação, porque a partir dessa proposição, dessa estrutura e o que for, o que aquilo que se conseguir colocar nessa versão do paper, né, nós vamos tentar trabalhar, né, uma versão definitiva. Mas, de qualquer forma, tem que evoluir, né? Estou vendo essa evolução, infelizmente, né? Enfim. Bem, dá uma ligadinha lá para ele, tá? Vê aí se consegue combinar alguma coisa com ele, ver se ele tem disponibilidade agora para conversar com você. Às vezes ele até entra nas reuniões que a gente está fazendo aqui, só que das últimas vezes você não estava presente em umas 3 aulas anteriores, né? Enfim, mas de qualquer forma, tenta ligar lá para ele, né? E ver se combina alguma evolução, ver o que ele já fez, enfim. Então, a última vez que eu conversei com ele, ele falou que só estava fazendo os testes, mas não tinha o seu sistema desenvolvido, né? Faltava a integração com o seu ambiente, né? E como não sei se você disponibilizou o ambiente para ser testado localmente lá, se está instalado numa máquina ou não, junto com o simulador da RAS, aí ele não consegue evoluir, né? Para pelo menos tentar integrar a parte mais básica para ver se ele recebe as posições XYZ, né? Para fazer a animação devida lá com o modelo 3D, né? Enfim, então eu estou por aqui, né? Dá uma ligadinha lá para ele aí se vocês quiserem voltar aqui dentro da reunião, é só me chamar aí de novo. Vou desativar aqui Ok.
Boa tarde, Marianes. Tudo bom? Boa tarde, professor. Bem, tem alguma coisa para apresentar em termos da implementação? Ou só vai conseguir apresentar na próxima aula, alguma coisa que você possa mostrar, uma prévia, enfim. Já que você está mais evoluída na documentação, né? Não chegou ainda na apresentação da implementação no paper, né? Enfim, então eu queria ver se você conseguiu evoluir alguma coisa, né? Em termos da sua implementação. Bem, estou olhando aqui o seu paper, né? E a partir do item 4, né? Implementação computacional, resultados, né? Você ainda não documentou. Você não tem nada ainda? Você vai conseguir incluir ou não vai ser possível? Qual é a posição? Eu acho que não vou alcançar essa implementação, mas eu queria perguntar se eu podia deixar como uma proposta de como se vai a fazer o montagem e tudo isso. Bem, se você não tem condições de implementar, né? Seria pelo menos interessante que você modelasse, né? Apresentasse, né? Não sei aí os conhecimentos que você tem sobre a parte de modelagem, modelo de informação, a parte de modelagem associada ao software propriamente dito, né? Enfim. Então aí você teria que propor, né? Além da arquitetura, uma implementação, uma proposta futura de implementação de como você iria fazer, né? A sua solução, né? Então, seria alguma coisa como, né, uma descrição associada à futura implementação computacional que você faria, né? Enfim, então, tenta criar aí no que é o item 4, né? Você está chamando, seria a sua implementação computacional, né? Em termos de uma proposta de implementação, né? Uma proposta de validação experimental, enfim, alguma coisa neste sentido, né? Ou seja, como você validaria, né, a sua arquitetura. Então, teria que escrever, né, dentro do tópico que não é mais implementação computacional e nem mais o tópico resultado, mas seria alguma coisa como uma proposta de uma futura implementação computacional, né? Então, aí você tenta descrever como funcionaria na rede, a questão do Node-RED, os nodes que você usaria, enfim. Então, tenta, né, descrever, né, uma proposta de implementação computacional da arquitetura Digital Twin. Bem, então eu
modifiquei ali o conteúdo no seu paper, né? Mudei lá o tópico, né? Alguma coisa como uma proposição, né? E a parte de resultados, aí você não teria, né? Então, nessa sua proposta de implementação computacional, né? Você tenta descrever como aquelas 4 camadas, né? Domínios, né? Seja lá como que a gente chame, né? Entidades, né? Seriam implementadas. Então, descreve cada uma das camadas, apresentando modelos, né? Por exemplo, pode apresentar um modelo de informação, pode apresentar um modelo de casos de uso, tá? Pode implementar um modelo de classes, por exemplo, baseado em UML, né? De modelagem, linguagem de modelagem unificada. Então, você tem que tentar definir, né? Então, por exemplo, poderia fazer alguma coisa como esse paper aqui, poderia usar como referência, né? Só que aqui tem a implementação computacional, mas também tem uma pequena modelagem, né? Aí você pode documentar usando, por exemplo, né? Um exemplo de modelagem em UML, talvez aqui ficasse até melhor aqui, modelagem UML. Bem, você pode definir, né, como a gente já tem a arquitetura do Digital Twin, né? Aqui seria a arquitetura de software baseado nos pacotes que você iria utilizar e o relacionamento entre esses pacotes, né? Sendo, né, um diagrama UML de subsistemas, né? Você poderia escrever, né? Então, olha esse paper aqui, né? Ele descreve justamente como a implementação foi feita, né? Então, é no seu caso, uma proposta de implementação, que você já não vai implementar. Aí você tem que definir requisitos. Quais são os requisitos? Então, a gente está dividindo aqui em requisitos funcionais, né? Requisitos de usuário, né? Funcionais e não funcionais. Você define algum tipo de caso de uso.
Então, o seu usuário aqui, ó, seria um usuário pelas interfaces user do domínio, né, das entidades do Digital Twin. Aí você descreve um diagrama como esse, né, baseado em casos de uso. Aí você completa o descritivo do trabalho, né, fazendo uma proposição de uma futura implementação computacional baseada em UML, que é uma forma, né, tem um formalismo, né, para criação e para descrição de como o seu software vai funcionar. Então, no seu caso, né, eu recomendo que você faça essa abordagem. Então, aqui, você pode ficar com uma subsection. Em vez de chamar de arquitetura, vamos chamar de diagrama UML de subsistemas. Define aqui requisitos de usuário. Estrutura depois melhor, né, para não ficar. Define aí os requisitos funcionais. Define os requisitos não funcionais. Depois, um diagrama UML de casos de uso. Entendeu? Sim. Enfim, aí pega essa referência, esse paper, pega esse endereço ou vai aqui, né? Ok? Então, isso é uma forma clássica de se fazer uma documentação de uma proposta de implementação de software, né? Dentro de um contexto formal do UML. Então, com isso aqui, ninguém pode dizer, né, que você fez uma proposta que não atenda os requisitos
básicos, né, do rigor de documentação de proposta de software, né? É o que eu posso recomendar para você, né? Já que você não consegue fazer a implementação computacional. Então, tenta fazer a documentação pensando na sua implementação computacional na nuvem, usando o Node-RED, usando os fluxos. Aí você define, né, dentro dessa abordagem do UML, esses diagramas. Então, aqui é os pacotes que você vai utilizar, né? Ok? Você vai colocar aqui o seu sistema e quem são os seus subsistemas, né? Então, tem software que constrói, né, esse tipo de aplicação, né? Você pode utilizar algumas abordagens, deixa eu ver a que eu uso aqui, para facilitar a sua vida. Não abro ele há algum tempo e eu mudei de computador, não sei nem se está funcionando nesse computador. Deixa eu só achar. Esse aqui. Ele acho que mudou de nome, tá? Esse Asta. Baixa esse software aqui, ó. Asta UML. Eu uso esse aqui, Community, é gratuito. É uma ferramenta de modelagem UML. E com essa ferramenta você consegue construir as figuras, né? Como esta aqui. Os diagramas de classe, o desdobramento, enfim. Então você tenta usar um cara como esse, ou então usa o Visual ou um outro software qualquer e constrói, né? Mas para aprendizagem, né? Ainda mais você fazendo aí um mestrado em sistemas mecatrônicos, o mínimo que se espera de um aluno de sistema mecatrônico é a modelagem UML, né? Que ele conheça e saiba fazer. Então eu recomendo utilizar este Asta UML, deve ser a versão gratuita dele, para criar esses diagramas para todo o ciclo de vida de modelagem UML. Diagrama de classe, diagramas de sequências, casos de uso, diagramas de atividades, enfim, então tenta, né, fazer alguma coisa similar, né? E com um software como esse você consegue fazer a documentação antes de fazer o projeto, a implementação computacional, são os diagramas de implementação, né? Enfim, então, recomendo que você utilize, né, uma abordagem como essa, né? Deixa eu ver se o meu está funcionando aqui. Nem sei, né? Que faz tanto tempo que eu não uso ele. Entendeu? Sim. Bem, infelizmente eu não tenho os meus modelos aqui. Não sei onde é que eles estão, né? Porque está em outro computador, tá? Então, infelizmente eu não posso abrir o modelo, né? Mas você pode abrir aqui os modelos. Aí você tem que instalar, né? Como eu te falei, esse aqui eu não sei se o meu está funcional. Provavelmente por questão de versão, o arquivo
não tem absolutamente nada. Bem, então, recomendo que você faça isso, né? E siga esse caminho aí para você conseguir fazer uma documentação mínima no software, tá bom? João, tá aí ainda? Conseguiu falar aí com o Tá bom, Efraim? professor. Tá bom. Obrigada. Oi, Efraim, tudo bem aí, cara? Pois é, eu ia falar com o Efraim, ele disse pra gente entrar na reunião aqui pra mostrar pra você também, mas Bem, me chama aí a hora que vocês conseguirem. Estava conversando com a Mara, acho que ele entrou aí. Tá a internet tá ruim aqui. Mas... Estão me vendo? Tá meio ruim, mas dá para. Diga. Não, eu ia mostrar pro João como que a gente pode conectar ou pelo menos o que eu fiz, né, para conectar o broker ali do MQTT com o modelo lá que a gente tem no Bem, React. então, tranquilo. Então acertem aí, né? Vamos ver se a gente usa esse horário aqui da aula para evoluir o paper. Né? Eu já falei com a Marianes ali e já dei um caminho para ela para finalizar o trabalho dela sem a implementação. E no nosso caso, né, que é diferente do caso da Mariane, vamos ver se a gente consegue chegar a alguma implementação e alguma documentação mínima ali associado ao trabalho no contexto da disciplina, né, para que a gente tenha uma estrutura mínima para um futuro paper, né, numa daquelas revistas que a gente já havia analisado, né, que seria interessante publicar. Né? Enfim, então, dá continuidade aí e tenta fazer dar esse apoio aí para o João tentar fazer a implementação, tá? Então, eu estou aqui, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem é só me chamar aqui. Uhum. Alô? Você alô? conseguiu aí, João? Ah, tá. Tô vendo aqui, tô vendo. Ah, olha só, peraí, deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que o mais complicado é a parte aqui do broker porque o resto é... tá, essa aqui é o broker. Então, o que que eu fiz aqui? Eu usei o broker lá é, com essa biblioteca, ou esse módulo aqui, .NET, né, que é para poder usar essa comunicação TCP/IP com sockets, ah, e criei o publisher e o subscriber normal. Aí eu testei, porque eu não tinha usado esse Aedes aqui, então usei com ele e funciona normal. Deixa eu só colocar o... Esse aqui é o broker. E esse aqui é o publisher.
Então, o que que acontece? Esse publisher, eu tinha conectado tenho conectado aqui um Arduino, né? Ele está recebendo essas leituras do Arduino que eu tenho conectado aqui. Aí ele simplesmente manda isso para este tópico que eu chamei de teste, né? Esse que está imprimindo aqui é este cara aqui. Eu mandei imprimir essas leituras. E criei este tópico, né? Então, aqui para o... Tá, aqui no broker, já aparece que ele se conectou, né? Esse novo cara aqui está conectado. E agora a gente precisa um subscriber para ter esses dados, né? Que eu, inclusive, tenho um aqui, mas a ideia é que o subscriber seja o React, que esteja no React, né? Então, para isso, o problema é que a gente não pode usar no browser este .NET aqui, né? Que é TCP/IP. Então, para isso, a gente precisa usar o WebSocket, que é digamos, outra forma de comunicar entre o servidor e o browser. Aí, para isso, eu precisava... Deixa eu separar. Isso aqui é o Aedes, né? Que é o que vai criar o broker. Eu criei um servidor com este .NET aqui, net, para poder conectar com este publisher que está aqui no servidor, né, que está conectado com o Arduino. Só que para mandar esses dados para um subscriber que está no browser, no navegador, eu tenho que criar outro servidor HTTP, usando esse negócio aqui de WebSockets. Então, isso aqui é basicamente o que é o diferente, né, de agregar esse outro cara aqui. Aí a gente cria um servidor igual que com este cara do net, esse aqui. Acho que o que tu tinha usado lá era esta parte daqui, né, que você usou lá no projeto. No broker foi isso daí mesmo. Essa parte aqui, né? Então, o que acontece? Eu agreguei isso daqui, porque agora a gente precisa um servidor para comunicar via TCP/IP com o publisher que está também no servidor e precisamos outra parte que seja para comunicar com o browser, né, com o cliente ali. Então, isso aqui foi o que eu agreguei. E aqui está os dois servidores, né? O servidor que é para conectar com o publisher, que é isto daqui. Isto aqui está igual ao que você tinha lá no projeto. E esta parte daqui é o outro servidor, né, que vai esperar a conexão de um cliente que venha direto do browser. Então, aí é uma porta diferente e tudo, né? Mas aqui os eventos são os mesmos, né? O listing e o connection aqui. Aí ele recebe o socket, só que isso aqui é por WebSocket. Mas é o mesmo, né? Tá igual que aqui. E agora no projeto aqui do React, que é este cara, o que eu fiz? Basicamente, instalei esse módulo de MQTT, né, para poder criar um subscriber. E estou criando um subscriber também de igual forma que você tem lá no projeto de Node.js que você tinha feito. Né? Os eventos são os mesmos. Conectar, aí a gente cria um cliente aqui, né, para conectar a esse cara. Aqui, o localhost, essa porta 777, que foi a que eu coloquei aqui. Aqui. Este. Certo? Aí ele conecta com esse broker e está pronto para receber os... Bom, aqui a gente tem que inscrever esse cara no tópico que eu tinha criado lá.
e ele já está pronto aqui para receber com esse evento aqui do message, para receber as coisas que estejam vindo, e inclusive o tópico também. Então, essa mensagem aqui, deixa eu executar esse cara. Essa mensagem aqui já deve estar chegando às leituras que estão vindo lá do Brock. O projeto. E o que acontece? Inclusive, agora que eu lembrei, eu parei porque eu tive um problema aqui. Eu estou colocando esse negócio aqui do Use Effect, é o hook que usa o React para gerenciar o ciclo de vida dos componentes, né? Então, este cara, ele se executa cada vez que o estado do componente é modificado. Então, o que acontece? Eu tenho aqui as posições do modelo 3D num estado dentro desse componente. Aí, o que acontece? Como cada vez que chega uma mensagem, eu estava mandando a modificar esse estado, tipo, para movimentar o eixo X, o componente, ele se renderizava de novo e este cara executava esse código aqui de novo, tipo, criando outra conexão de MQTT, né? Aí Nossa, ele eu criava, tava com esse mesmo problema. Quando eu ele, tava tentando fazer o meu, ficava criando infinitos, conectando sim, infinitamente. então ele fica criando infinitas conexões, né? Mas para que isso não aconteça, a gente tem que tirar isso daqui do componente. Então levar para outro componente ou criar um hook customizado e simplesmente chamar a conexão, né? Com esse hook e tirar isso daqui. A gente não tem porque não deveria ter isso daqui no mesmo componente da simulação. Inclusive, a gente pode fazer isso agora. Mas, enfim, a conexão está feita. Tipo, se eu mostro aqui, aqui está carregando a aplicação. Olha que aqui ele está, olha, está imprimindo os dados, né? Que é isso que eu tenho imprimindo aqui. Eu deixei só imprimindo porque quando eu habilito esse negócio daqui, aí é que dá problema. Tipo, ele até consegue mexer aí o modelo, mas ele, olha, tá vendo que tá se mexendo aqui esse eixo X? Mas chega um ponto em que ele tipo satura ali o memória do navegador. Olha, tá se mexendo, mas chega um momento em que quebra esse negócio. Enfim, então, não sei se... Acho que não está tão complicado, eu só não tive tempo de mexer, mas... Então, como que a gente pode melhorar esse problema aqui? A gente poderia criar por aqui um hook desses aqui, vamos chamar ele tipo... completamente. Coloquei a extensão errada aqui. Esse negócio aqui... Podemos, por exemplo, fazer com que ele crie a conexão aqui dentro. Somente, então... Eu, inclusive, tinha colocado em outro componente, mas deu um problema parecido, porque ele renderizava esse outro componente.
A gente pode trazer isso para cá. Tá, então já tiramos daqui. Agora a gente teria que expor essas coisas daqui, mas tipo, retornar, por exemplo, um objeto que tem aqui uma propriedade connect e isso daqui seja uma função, por exemplo, que deixa eu pensar bem como que ah, tá, esse cara aqui cria a conexão, beleza? E o que a gente quer fazer é que quando Eu tava pensando se a gente não poderia, talvez, usar alguns eventos da própria página do navegador, tipo window.onload, para poder fazer uma única vez essa conexão e depois só pegar as mensagens que tiverem por aí. Será que isso seria possível? sim, mas eu acho que o que a gente, ou seja, é que nós precisamos chamar este hook, ele inicia a conexão e depois que tem a conexão, ele deveria retornar, retornar o quê? Retornar, talvez retornar esse client aqui. Se a gente retorna esse cara, temos esse evento do message. Mas outra coisa poderia ser é que esse componente aqui, inclusive, ele tem muita coisa, a gente tem que levar o modelo aqui para outro lugar que não seja, tá cheio de coisa, eu deixei tudo aqui no mesmo lugar. Então, vamos supor que a gente tem isso aqui. Use. Agora, esse cara aqui,
Cara, tô confuso com isso aqui, não sei como levar isso para lá. Tipo, eu não sei se a gente deixando este... Mas o que que a gente faz com ele aqui? Bom, acho que poderíamos agora sim colocar isso que a gente tinha, por exemplo. O Use Effect aqui. Aqui a gente coloca o handle. Não, mas tem que ser quando client ponto. Eu não sei se isso aqui vai funcionar, mas... sei lá, vamos ver. Vamos colocar... Eita, que bagunça. Não está retornando. Tá. Aqui eu deixei ele em objeto. Agora sim. Olha, parece que tá... Eita, mas deu o mesmo problema, eu acho. Não, olha, agora ele não está... Não, ele continua dando o mesmo problema. Cara, não sei como é que a gente poderia resolver esse problema aqui. Se a gente tira a dependência... Não sei porquê.
Inclusive, tô passando como stream, mas enfim. Sim, mas... Acho que melhorou, porque já não tá dando mais o problema. Que essa dependência aqui, mas eu acho que isso aqui, inclusive, ainda pode melhorar mais. Que o React fica reclamando aqui de que tá faltando essa dependência aqui. Mas ele assim pode funcionar. Cara, eu acho que desse jeito já dá para fazer alguma coisa. Pelo jeito, dá sim, só colocar Tipo, todos os eixos. o tópico deveria trazer aqui as 3 posições, né? Ou fazer 3, né? Ou enviar 3 tópicos, sei lá, como seja É, melhor. é tipo, do jeito que você colocou aí, é, você, você subscreveu a um tópico só? Aham. Porque, olha, eu só tenho um tópico e aqui estão vindo, quer dizer, só está vindo um desses caras, um dado, né? Mas isso daqui poderia ser, sei lá, vários dados, sabe? Tipo, um objeto, uma coisa assim. Ah, sim. Ou eu posso adaptar o meu publisher também, criar um novo tópico, tipo position, aí ele manda os 3 juntos. Isso, exatamente. Por exemplo, e que esse tópico seja um objeto com as 3 posições. Uma coisa assim. Ou Sim. então mandar um tópico para cada um deles. Só que, bom, nesse caso seria criar 3 tópicos, né? E, e subscrever esse cara a esses 3 tópicos. Onde que, onde que ele faz a subscrição? É no. Ah, Tá aí aqui, mesmo. ó. Ah, é só subscrever em 3 tópicos, então, pelo jeito. Uhum. É, já tem os 3 mesmo, então não ia mudar nada na estrutura que já tem. Então não muda nada e cria os 3 tópicos aqui. Ele ficaria subscrito aos 3 tópicos e. Uhum. Hum, e aqui, então, capturaria capturaria o tópico e o dado, né? E aí, dependendo do tópico, se, por exemplo, se ele o tópico se chama, por exemplo, x-axis ou alguma coisa assim, então a gente já sabe que tem que mandar para este cara, né? X e o Uhum. valor. Eu tinha feito como é que é? Como chama isso? Com um potenciômetro, mas eu não tenho ele aqui, por isso deixei, tipo, o Arduino mandando valores random, aleatórios. Eita, voltou o problema. Depois de um tempo já volta o problema. Cara, não sei, acho que temos que buscar uma solução para isso aqui, mas... Isso daí é porque ainda tá criando muitas conexões. Aham. A gente tem que procurar então um jeito de fazer um fragmento de código que só executa uma vez, né? Hum,
Qual que é o problema? O problema é que o React tem esse negócio de mudar os estados, aí cada vez que muda alguma coisinha, ele executa de novo tudo. É, É porque exatamente. eu não sou muito bom no React, não. Sei só o básico do básico mesmo. Sim, é porque assim, tipo, esse cara aqui, esse é um componente, né? O componente da simulação que, que é o que vai mostrar a tela com os botões e o modelo 3D, né? Aí, esse componente tem esse estado aqui, que são as posições, eu estou salvando elas nesse estado daqui. Aí, cada vez que o estado do componente muda, né, ele executa, ele renderiza isso aqui, toda a tela novamente, e, e executa este cara dependendo do... Mas aqui, aí que está a questão, porque, tipo assim, se a gente deixa este cara sem dependências, esse hook aqui, sem dependências, ele deveria executar este código só uma vez, uma única vez. Inclusive, como a gente colocou isso num hook, ele não nem está afetando. Tem como colocar, tipo, em um cookie na página, algum valor que a gente possa verificar se já foi executado? Sim, por exemplo, peraí, vamos Isso colocar talvez era aqui. uma boa. Esse cara aqui, ele não deveria voltar a ser executado, sabe? Este cara aqui. Mas aqui, eu estou colocando a dependência aqui de novo. E não sei como, porque ele está reclamando aqui, a gente tem que colocar a dependência que ele tem desse objeto, mas vamos deixar assim. Vamos tentar. Olha, aqui ele executou isso aí uma única vez. Não tem por que aparecer de novo. Só se a gente dá um refresh na tela, alguma coisinha que tem que... Tá vendo que ele ficou aqui? Só uma única vez. Uhum. Aí depois estão vindo as leituras, mas não tem por que aparecer esse cara aqui. Pois é. E se o problema for que ele tá criando, tipo, vários eventos lá dentro daquele use effect que você criou? Hum? Lá dentro do fragmento do código. Aí, é... E no outro, no 3 Simulation lá, tem alguma coisa que poderia? Ou seja, É, olha só, eu esse coloquei evento on message. esse evento. Esse evento Não, aí, mas será que ele... esse evento daqui, na verdade, esse evento daqui só está se executando cada vez que chega uma mensagem nova, né? Então ele não tem, inclusive esse aqui já não tem a ver com a conexão, por isso que eu separei ela para cá, Uhum. né? Então a gente executa, olha, o componente, tipo, quando entra por primeira vez na aplicação, esse componente, ele começa a executar todo isso daqui, né? Renderiza e depois executa este cara. Então, o que acontece? Ele está fazendo o quê? Ele executa isto daqui uma única vez e cada vez que altera, que este cara daqui, ele faz uma alteração no estado do componente, ele só vai renderizar a página,
a tela, né, que é isto daqui. Ele renderiza com, tipo, no caso aí é com o modelo 3D em outra posição, né, que o modelo 3D está aqui dentro. Então, ele renderiza de novo a tela cada vez que o valor muda aqui, porque está alterando o estado. Mas essas coisas daqui, isso não deveria ser executado de novo, este cara. Não deveria ser executado, que é o que deveria estar acontecendo. Mas, olha, chega um ponto em que eu não sei o que acontece, que ele... Ah, mano, que saco isso. Você poderia... Coloca um console.log lá dentro daquele use effect dentro do 3 Simulation. Antes desse onMessage, coloca um console.log aí, só pra gente testar um negócio. Porque, teoricamente, esse código aí era pra executar uma vez só, né? Uhum. Eu só quero ver se ele realmente não, por algum motivo, não tá criando vários eventos ou algo do tipo. Vou deixar isso daqui, positions, para que Pode ele tem ser. que mostrar isso daqui. Uhum. Olha, isso É, daqui só uma única vez deveria acontecer. pois é. Eu não sei porque ele tá esgotando os recursos, não. Cara, mas também parece que fosse quando eu... Se eu volto... Não, chega um ponto em que ele... Sim. Será que tem alguma coisa do tipo que a gente tem que fechar a conexão? Não sei. Fechar e abrir de novo, sei lá. Porque, É, porque é. se a gente, por exemplo, se a gente coloca aqui um client N, mas aí ele finalizaria, não, aí não dá. Porque aí não volta a ter as posições. Tipo, ele só pegou, não, sim. Deixa eu ver, não sei. Vamos ver se... não, era isso que eu ia falar, tipo, ele fica só numa leitura e finaliza a conexão com o cliente. Então, esse negócio aqui não pode... Efraim, Sim. quando você está estabelecendo as conexões aí com o cliente, está como um TCP? Não, ele está como WebSocket, aqui com WebSocket com o cliente. Não, sim, mas o cliente está... O socket esse socket que você está criando, né, como WebSocket, né, como é para web, cliente, servidor, ele provavelmente deve ser como um TCP. Como um TCP,
ele abre a conexão e a conexão fica aberta, né? Então, talvez, né, existe uma outra forma de se trabalhar com o MQTT, que é com o DP, né? Então, o EDP não é diferente do TCP, porque a conexão não fica aberta de forma persistente. Então, uma vez que você abriu a conexão, mandou os dados, se o dado chegou ou não é outra questão. Então, para comunicação, em termos de tempo real, se você não precisa saber se o dado chegou ou não via o socket, né, TCP, né, que é o ping e o pong, então ele tem que ficar vendo se o pacote chegou, então ele tem que responder com acknowledge. Então, para evitar isso, né, às vezes, usar o UDP é mais interessante, porque o UDP ele simplesmente abre o socket, né, um canal de comunicação sobre o DP, sobre o protocolo DP, manda o dado, né, e o canal, depois que ele mandou o dado, se recebeu, se não recebeu, se deu timeout, se não deu timeout, o canal é fechado, ele não fica aberto de forma persistente. Então, você usa menos recurso de máquina, você não precisa ter o acknowledge, você tem menos delay, só não tem a garantia da entrega do pacote. Então, eu não sei, né? Talvez, né, se tiver uma opção de se trabalhar, né, com essa conexão que você está fazendo via o socket, né, que você está abrindo, se conseguir criar um socket. Qual é o nome da função que você está usando? Ele chama de WebSocket. Sim. Bom, aqui no qual é Broker, a... eu estou usando um módulo chamado WebSocket Stream. Enfim, como você está com uma conexão HTTP Server, né, está pegando, enfim, então esse web stream, né, então é via TCP, né, está com streaming de dados, né, então tem que ver se tem um WebSocket via UDP. Uhum. Se tiver uma, porque aí ele só abre uma, manda o dado e fecha, abre uma, manda o dado e fecha. Então, a JavaScript WebSocket com UDP. Dá uma olhadinha aí, pesquisa aí na sua página que você vai ver que tem. Ó. Eu estou escrevendo uma aplicação JavaScript que é, né, com um RUG total de dados de usuários. Não é importante pegar alguns dados perdidos, entendeu? Usar um JavaScript WebSocket com UDP ao invés de TCP. Vocês podem esperar WebRTC. Acho que tem uma opção que você consegue trabalhar via UDP. Aí você usa menos recurso, né? Por exemplo, toda essa parte de videoconferência que a gente está fazendo, né? Os caras implementam em UDP, tá? Porque em TCP fica muito pesado, fica lento. Então, quando a gente não tem que garantir que o dado realmente chegou, né? O acknowledge, o UDP ele é muito mais eficiente, não tem nem comparação, né? Enfim. Então, neste caso, talvez possa fazer um WebSocket, trabalhar sobre o DP. Então, ele vai lá aqui, ó, tem aí umas páginas, né? Faça o WebSocket trabalhar. Então, WebSocket, conexão entre cliente e servidor, WebSocket provê uma conexão full duplex, canal sobre TCP. Então, você está usando TCP, né? Então, cada vez que você abre ele, se você não fechar a conexão TCP, ela está aberta, tá? Talvez, quando eu uso lá na comunicação com as máquinas da FANUC, que a gente usa sobre TCP, a gente abre e fecha. Então, cada dado que a gente manda, a gente solicita o dado, abre o socket TCP e fecha o socket TCP. Porque se você deixar ele aberto, é mais um socket que você está criando, entendeu? Aí você vai criando socket atrás de socket. Então, você vai realmente consumir o recurso da sua máquina, né? Ela vai chegar num ponto que não vai mais ter recurso, porque vai saturar a memória da sua aplicação. Então, a primeira opção, se você está usando esse WebSocket sobre TCP, e parece que porque é stream, então você tem que fechar. Então, faz a conexão, obtém a estrutura de dados, né, o evento,
e fecha a conexão. Depois cria novamente a conexão. Aí entra, tipo, num loop infinito aí de abrir e fechar a conexão e pegar os dados. Aí, se ficar muito lento, aí tenta ver se tem uma opção via UDP, que parece que tem, tá? Mas como você já tem a parte do TCP construído, então ele fala aqui do WS e WSS. Deixa eu ver se tem diferença entre os dois. WebSocket. Então é importante, se você está fazendo streamer de dados, abrindo a conexão, pedindo, né? Enfim. Você não colocou no cliente diretamente o assinante, né? O assinante está do outro lado, né? Ele está aqui no cliente, sim. O subscriber, o assinante. Mas aí ele não deveria usar esse WebSocket. Por que ele está usando esse WebSocket? Porque aí, como ele é assinante, ele só recebe o dado quando alguém alterar o tópico, né? Sim, mas tem que estabelecer a comunicação. Tipo, ele tem que conectar. Não, sim, ele tem que aí quando você estabelece a comunicação, aí se você está fazendo via TCP, né? O canal de comunicação é TCP, aí você abriu, aí você tem que fechar. Ou o DP, aí você só abre uma vez e ele fecha depois de receber o dado ou fecha por timeout. Mas TCP não dá para usar no navegador. Não, no JavaScript te dá, né? O UDP dá, né? O UDP, em vez de você criar o socket como você está criando aí, né? Com essa estrutura, né? De construção de TCP, né? Você vai usar com construção de UDP. Então, UDP JavaScript. Tá, vou procurar porque não sei. Agora, tem que ver se o outro lado você consegue publicar, né? Em UDP, né? Se tem lá uma função do seu subscriber, né? Na hora que ele recebeu o tópico e atualizar, se ele permite também a conexão sob TCP. Então, na realidade, você tem as duas possibilidades de criar o canal de comunicação, usando o TCP ou o UDP na camada de transporte, né? Que vai definir isso, é o requisito que você tem. Se você precisa ter o dado, né? Realmente, aí você tem que usar o TCP. Só que quando você abrir o TCP, como é só um dado que você está recebendo, não é contínuo, né? Vamos chamar assim, porque senão você tem que ficar regenerando outros lados aí para cada movimentação. Então, você renderiza depois que você atualiza o estado, né? Do posicionamento da máquina. Aí você recebe um novo estado, fecha a conexão, renderiza. Ou então você faz em paralelo, né? Abre, conecta, recebe o dado, fecha, renderiza. E já tem logo a seguir um outro dado para você renderizar. Mas, de qualquer forma, o canal de comunicação, na comunicação com a máquina, eu acho que não deve ser aberto, ficar aberto persistentemente, não, porque você está pegando um tópico atrás de outro. Então, quando o tópico é atualizado, você recebe aquele novo evento. Aí você renderiza para aquele novo evento. Só que no momento que você recebeu o evento, você fecha o canal de comunicação se for TCP. Se for UDP, ele fecha sozinho, porque ele só manda, ele não espera o acknowledge, né? Senão ele vai ficar mandando o acknowledge para o tópico toda hora, porque vai ser uma arquitetura cliente-servidor sobre TCP. E o seu outro lado não vai mandar nada, ele só vai receber e o canal vai ficar aberto, entendeu? Aí esse canal vai fechar depois de um tempo por timeout do TCP.
Uhum. Só que pode demorar. Né? Enfim, então aí você logo depois solicita, né, um novo evento, aí você abre novamente o canal de comunicação e pega um novo dado. Então, na realidade, não é um streamer de dados contínuo, tipo os que eu faço aqui com imagem, né, que eu faço aí com as minhas câmeras. Então, ali eu abro o canal de comunicação e ele começa a mandar, né, uma codificação de vídeo num determinado formato de forma infinita, só que eu só faço uma abertura de socket, de canal de comunicação. Estou entendendo bem o que você fez aí, na realidade, você está abrindo uma depois da outra, não é? Uhum. É, E não está fechando, então você tem que abrir e fechar. O canal de comunicação via socket, você tem que lembrar de fechá-lo. Se você não fechar, deve ter uma funçãozinha aí, close, alguma coisa assim. É só obter sim, o dado, o evento, fecha ela e depois volta novamente, né? E abre novamente. pois é, Pra... professor, é que tipo, inclusive já tentei aqui acabei de mostrar isso pro João, tipo, cada vez que a gente recebe uma mensagem, tentar fechar a comunicação é com este daqui, tipo, finalizar a comunicação desse cliente, né, com o broker. Só que aí ele não abre de novo, porque ele Não. precisa Ah, executar. não. Mas é que você tem que mudar o seu loop aí de abrir conexão, é um atrás do outro. Na realidade, eu não sei como é que ele está encapsulado aí, mas você fecha o socket. Onde você abre o socket? Onde Aqui, é que está o comando socket? ele conecta aqui, olha, conectar com esse MQTT aqui é o que está criando a conexão. Com essa biblioteca MQTT, conecta com o broker que está aqui, nessa URL, e, ele cria o cliente. Aí esse cliente, quando conecta, com esse evento de conexão aqui, de conectar, quando ele conecta com esse broker, a gente pode subscrever ele, inscrever, né, ele no... Mas é que está. Este use MQTT, ele é a estrutura do assinante? Sim. Uhum. Ele tem como assinante aí? Um cliente de assinatura? Sim, isso aqui é como uma função, né, que ele cria a conexão e está retornando aqui esse objeto do cliente que criou, né, com a conexão. Aí a gente está usando ele no componente aqui da simulação, chamamos a esse cara aqui, isso daqui é executado uma única vez. Não, mas quando você executa ele, volta Uhum. lá naquele código. Como ele está, isso, como ele está, tá vendo? Está esse MQTT Connect. Como você está usando esta porta aqui, ó, 777 MQTT, esta porta, se Uhum. você der um comando aí no Windows, você está usando o Windows, né? Sim. Aí, deixa eu ver aqui, Lsoft, se eu não me engano, que é o comando dentro do Unix, né? Aí ele vai te dar os canais TCP, tem que achar a função do Windows para fazer isso. Aí ele vai te mostrar que isso aí é um canal TCP. Aí, como é um canal TCP, ele vai ficar aberto, cara. Sim, exatamente. É É, mas, que mas é isso que está acontecendo. Ele abre a conexão e ela fica aberta. não, sim, fica aberto, mas o que tem ali no MQTT ali? Quando você vai para o MQTT, cada modificação que é feita no tópico que você assina, que é esse MQTT, correto? Uhum. Sim. Aí ele atualiza os dados que ele vai publicar. Só que ele entra aí uma vez, só quantas vezes que ele entra nesse use MQTT? Só uma única vez para conectar, abrir a conexão. Aqui, olha o que acontece. A gente tem isso daqui é a página
que renderiza lá o modelo 3D, a simulação, né? A página 3D é esse componente daqui. Aí ele, quando a gente executa o projeto por primeira vez, ele passa executando tudo isso daqui, pam, 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 incluindo este cara aqui. Este use MQTT é isso daqui que cria uma conexão. A gente inscreve esse cliente no tópico teste, né? E ele já fica inscrito. A gente cria o cliente e depois. Não, mas quando você chama ele use MQTT, vai lá para a função use MQTT. Uhum. Você chama ela de novo, né? Cada vez que ele entra ali, ele não chama só uma vez. Ele chama toda hora, não é? Não. Olha, isso daqui é chamado uma única vez, isso daqui. É uma única vez, porque a gente chama esta função uma única vez, só, ou seja, só quando renderiza a página. Não, Quando a gente inicializa o projeto, quer dizer, aí não, aparece... tudo bem. Aí depois que ele leu a primeira posição, ele não passa mais por aí. Não, ele não passa mais por aqui. Aí o que acontece? Este cliente que ele retornou, ele tem esse evento aqui, que a gente pode ficar escutando esse evento de mensagem que chegou. Então, quando chega uma mensagem, a gente o que faz? Coloca esse valor, né, na state do componente. Para quê? Para que ele renderize. Isso daqui é o que ele renderiza na página. Então, isso daqui é renderizado cada vez que isto daqui muda, a state o estado, né, do componente. Sim. Se isso daqui muda, aí ele renderiza a página de novo, ou seja, vai renderizar o modelo 3D que está aqui dentro. Aí ele fica fazendo isso daí. Cada vez que chega uma mensagem, atualiza e coloca o modelo 3D na posição que chegou nova, né? Só que o que está acontecendo? Depois que passa um tempo, esta conexão satura alguma coisa, satura a memória, e é isso que não... Tipo, eu não sei explicar exatamente por quê. Porque ele não chama isto aqui de novo, ele não sei onde que ele está... que está fazendo essa reconexão ali que não deveria. Ou talvez eu estava até pensando isso, eu preciso desconectar esse cliente em algum momento, mas também não sei onde, porque se uso aquele método end, ele finaliza e a gente teria que reconectar de novo de alguma maneira. Você está fazendo sequencial aí, não está? Sequencial... numa sequência, não tem uma thread aí, você não está fazendo em paralelo. Quando você faz você inicia aí, tá? Vai na posição que você está, XY0, abre a conexão, né? Renderiza, e se tiver a mudança de algum evento, né, de posicionamento, ele vai atualizar o novo posicionamento e vai renderizar o modelo 3D, correto? Uhum. Sim. Aí vamos supor que esse negócio fique um tempo parado, ou o que vai acontecer se o ambiente ficar 2 minutos sem receber dados, com a máquina parada. Não, então, isso daqui, ele não executa isso daqui, porque... Sim, mas a conexão TCP vai continuar ativa? Sim, continua aberta. A princípio, ela continua ativa, né? Porque ele está dando os pings lá, está dando o acknowledge, teoricamente não está recebendo os dados, mas a conexão está ativa. Então, o que vai estar acontecendo desse outro lado em termos de recursos? Você não tem jeito de, quando você executar, dar um Ctrl Alt Del aí para ver o consumo de memória, não? Do seu computador?
colocar aquele monitoramento de memória para ver o que está acontecendo com os recursos, se ele está consumindo alguma coisa que não deveria, em termos de memória, em termos de rede. Tem aí dá um Ctrl+Alt+Del aí que você consegue ver aí os consumos que tem, né? Enfim. Performance. É memória, vai em memória ali, né? Enfim. Aqui, memória. Mas deixa eu executar esse cara. Isso, é. Em termos de recurso, fica constante, né? Ele não usa. Eu só não sei, por exemplo, aqui, agora tem o negócio aqui do navegador, mas... Tipo, ainda não apareceu a mensagem aqui de advertência de que ele já saturou os recursos. Não sei se quando começa a aparecer aqui o vermelho, tipo, ele já mostra alguma variação aqui. Ó, já subiu de 6.3 para 6.6. Uhum. 6.7. Não tem mais nenhum processo rodando, não. Só esses aí, né? É? Não tem mais processo rodando, não, né? Só esses. Quem Não, mais consome aí. E a ligação aqui do navegador com Não, sim. vocês. Ok. Bom, acabou. O WebSocket, dá uma parada aí. Recurso insuficiente MQTT. Então, vamos ver aqui. Então, ele 6.8. Ele começou a reclamar de... Deixa eu só dar uma pesquisada aqui nesse... Você já pesquisou essa mensagem? Sim, não encontrei muita coisa. Tipo, eles... Qual era a mensagem? WebSocket, Connection. Peraí, vou mandar aqui no... Aí. Esse negócio tem chat aqui? Onde que eu... tá aqui. Mandei ali no chat da ligação. Eu tô olhando aqui. 6.9. Quando ele fala que existe restrições de número de limite de conexões WS ativas.
Você botou alguma mensagem de estado? Status. Use state. Sim, essa aqui é um hook do React. Essa use state é para ter o estado do componente. Então, esse cara aqui é o que fica, digamos assim, responsável por renderizar cada vez que o valor que ele tem aqui muda. Cada vez que esse positions aqui muda, ele renderiza tudo isso aqui com os novos valores. Bem, é que ele manda fechar o socket. Você não fecha o socket, né? Não, eu não fecho ele. Eu estava vendo aqui que esse cara aqui, ele fala que tem que desconectar o socket. Só que ele está Porque usando o socket diretamente, sem a biblioteca do como que é? Do MQTT. Mas se a gente desconecta, se o problema, se a gente desconecta, ele não tem como receber mais mensagens. Socket here. tem opção, não sei se você está usando o software herdado de alguém aí, mas tem a opção de se trabalhar o MQTT sobre o DP? Não sei, professor, eu teria que dar uma pesquisada aqui. Porque sobre o DP você não teria esse problema de ficar estourando o limite de recurso, porque a conexão vai fechar. TP. TP, outro socket. Outro socket.
Não faz isso. Acho que eu vou saindo, professor. Eu vou dar uma olhada aí para ver o que consigo achar para solucionar isso.
Você, só para a gente finalizar aqui, Uhum. você explorou o WebRTC? Eu estava vendo Real-Time aqui, Communication da web? não, tipo, não sei, mas você estava vendo aqui esse post sobre isso de WebRTC criar. Pode ser uma opção, porque Uhum. aí justamente para um tipo de aplicação em tempo real que usa o DP, né? O Uhum. tipo DP, né? Enfim, então pode ser uma solução mais interessante. Bem, dá uma avaliada aí, Sim, eu vou dar uma conversa aí lida com o nisso para João ver aí, como enfim, consigo implementar. e Uhum. ver se a gente avança aí. Isso Então aí. tá, então é isso aí. Valeu aí. Tá bom. Tá, valeu, Até Efraim. mais. Tchau, tchau. Tá, tchau. Então, João, Obrigado, Efraim. tenta aí construir o que for possível, né, até a data de finalização das atividades do curso, né? Foca na implementação e na documentação lá do paper, né? Ver se você consegue deixar o paper completo, né? Enfim, para uma primeira versão e documenta também o que você já fez, né? Então, tentar reestruturar, né? Colocar os outros tópicos no paper e a partir dessa implementação do Efraim tenta criar uma versão, captura umas telas, né? Pelo menos para ter uma ideia de como vai ficar o contexto da documentação do paper, tá bom? Tá bom, professor. Vou focar no relatório agora também, né? E vamos ver o Construir que os que sai. dois. Então tá. Então, boa tarde a todos aí. Até a próxima quarta, quando vocês vão fazer a apresentação dos trabalhos, né? Enfim. Lembra que tem a lista de exercício também, né? Uma Certo. caixinha lá, um punhado de questão para consolidar aí o conhecimento na área. Então tá. Então, boa tarde a todos aí. A gente se vê na próxima semana. Quem quiser tirar alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo, né? Por e-mail aí e eu tento Professor, ajudá-los. Sim, Mariane, diga. você poderia enviar-me o link do artigo que mostrou a Vai lá, comienzo da aula? vai no meu Lattes, né? Então, sabe o que é o Lattes, né? Então, vai lá no Lattes. Tá vendo a minha tela aí, né? Sim, estou vendo. Isso, busca o currículo aqui, coloca meu nome, né? Faz o que eu estou fazendo aí, né? Então depois você assiste o vídeo. Vai na produção e pega o quarto paper aqui, ó. Ok? Clica nele e você vai levar para o DOI dele, né? E pega o PDF aqui, ó. Entendeu? Sim, obrigada, professor. Então tá. Boa tarde. Tá. Até mais. Então. Tchau a todos aí, até quarta. Então. Até quarta, professor.